Fala galera, beleza? Hoje a gente vai explorar aí uma ferramenta chamada Leonardo AI, que ela é muito comum aí na criação de imagens através de texto. E ela já vem se sofisticando bastante. A gente vai dar uma olhadinha nela e a gente vai aprender a como criar imagens nela. Especificamente agora a gente vai utilizar um tema bem legal, que é o tema de como criar caricaturas utilizando o Leonardo AI. Mas o mesmo prompt que a gente vai utilizar no Leonardo AI, vocês podem utilizar em outras ferramentas, como por exemplo o Bing Image Creator também, que é uma ferramenta muito boa para fazer criação de imagens, beleza? Então vamos aqui, ó. Para a gente acessar o Leonardo, vocês vão colocar aí, ó, app.leonardo.ai, tá? O app.leonardo.ai é onde a gente vai aí acessar a plataforma. Eu vou sair aqui, eu acho que eu estava já logado nela, na verdade acho que já abriu aqui outra página, vou voltar aqui para a página Home. E o Leonardo AI, ele foi lançado aí acho que uns 3, 4 meses atrás também, o aplicativo do Leonardo AI. Então vocês também podem fazer isso utilizando o aplicativo deles também, beleza? Mas aqui especificamente a gente vai trabalhar na camada web, então a gente está trabalhando aqui no site. Então aqui vocês vão ver essa carinha aqui do site deles, ó. O app especificamente, quando a gente fala do aplicativo, ele só está disponível aí no momento para iOS, mas em breve estará disponível também para Android, tá bom? Então aqui, para vocês se logarem, vocês têm aqui uma infinidade de opções, tá? Ele tem o plano gratuito, mas também tem os planos pagos. Mas com o gratuito, eu acho que você tem 150 créditos por dia e dá para fazer bastante coisa aí, dá para gerar várias imagens e treinar bastante a utilização da ferramenta. Então, começando, vocês podem fazer o login aqui de várias formas, ó. Você pode fazer o login com o seu login social da Apple, você pode utilizar o Google, utilizar o Microsoft, você pode vir aqui e fazer um sign-up também utilizando o seu próprio e-mail, beleza? Ou então você que já tem login, então pode vir aqui no sign-in e fazer o login direto, que é o que eu vou fazer agora, beleza? Pronto, então já estou fazendo o login aqui. Tem muita coisa aqui no Leonardo, né? São muitas opções, olha só. Isso até, por uma questão até de experiência do usuário, não é tão bom, né? Porque você coloca muita coisa aqui de cara, o usuário ele até se perde com muita informação. Mas eu vou tentar passar aqui por alguns pontos só para a gente conhecer um pouco da interface e em seguida a gente já faz a criação da imagem, beleza? Mas essa daqui é a interface atual deles. Você vê aqui que boa parte das opções que você tem aqui, ó, na home aqui, nessa parte do lado direito, você também tem do lado esquerdo, no menu. Então você tem aqui, ó, Image Generation, você tem Real Time Canvas, você tem aqui o Real Time Generation, que está aqui como Real Time Gen, Canvas Editor e o Text to Generation, tá bom? Aqui embaixo você tem aqui as opções mais técnicas, como o acesso à API deles, a parte de configurações, a FAQ, aqui o seu usuário. E aqui você também tem o feed da comunidade, que são basicamente as imagens aí que a comunidade cria, tá vendo? Principalmente os usuários que são usuários gratuitos, eles geram as imagens, elas são geradas com visibilidade pública, então elas acabam sendo colocadas aqui também. E aqui, a cada uma dessas, isso daqui é uma grande fonte de inspiração, tá, pessoal? E de criatividade aí para vocês, principalmente para os que estão começando também. E você pode ver aqui que ele tem uma certa categorização aqui em cima, tá vendo? E aqui do lado esquerdo, você vê que tudo que está em trending, né, são as que estão bombando mais aí, né, em termos de geração. Você vê aqui na parte de trending que também tem a parte new, que são as que foram geradas recentemente. E você tem as top, né? Então aqui, ó, clicando em top. Quais são as top? São as que são mais curtidas, tá vendo? Ó? As que estão bombando de curtidas. Essa daqui ficou bem legal, tá vendo? De desenho, né? Tipo estilo Pixar, né? 3D e tal. Ó, essa daqui também da maçã, ficou bem massa, né? De Jesus, olha que legal. Então aqui você vê que tem muitas opções maneiras, né? Você pode, quero gerar uma imagem parecida com essa. Como eu consigo fazer isso? Simples. Você vai clicar na imagem, ele vai trazer todos os detalhes da imagem para vocês, incluindo o prompt. Tá vendo aqui, ó? Prompt. Esse é o prompt da imagem. Então você pode criar uma imagem parecida com essa utilizando esse prompt aqui. Você tem aqui algumas opções, ó, onde você pode gerar um motion dessa imagem. O que é um motion? Ele vai gerar um vídeo dessa imagem aqui. Um vídeo, provavelmente, vai ser um vídeo normalmente de 4 segundos, mais ou menos, 3, 4 segundos. E aí, provavelmente, ele vai colocar a pessoa caminhando, com o animal caminhando também, né? Então, você tem como utilizar essa mesma imagem que está aqui e gerar um motion dela. Você pode fazer um image to image, que é utilizar essa imagem aqui como guia para gerar uma nova imagem. Então, o modelo de inteligência artificial ele vai se utilizar dessa imagem inicial como guia para poder gerar uma nova. E você também tem como fazer um remix. O que ele vai fazer nesse remix? Ele vai copiar todas as configurações dessa imagem aqui para a sua tela, para que você utilize isso e remixe com outros detalhes, adicione outras informações, etc. E quais são as configurações? É tudo isso daqui, ó. O resolution, o resonance, tá vendo? O pipeline que foi usado, que é o Alchemy,
o seed, o contrast boost, o prompt magic, a versão, tá vendo? O preset, que é anime, tá vendo? Então ele vai copiar tudo isso daqui, o modelo que foi usado, tá? O upscaler image, tá vendo aqui, ó, o Alchemy upscaler image que foi usado aqui, ó, o Alchemy refiner, todos esses detalhes, os principais, tá? Talvez uma coisa ou outra ele não leve, né? Mas o principal daqui ele vai levar para que você utilize essa configuração como a configuração inicial para fazer um remix dessa imagem, ó. Clicando aqui em remix, olha só. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ele já colocou tudo aqui, ó. Draw Lucas, a Smiling Boy, Holding não sei o que, tal, tá vendo? Já colocou aqui, ó, 3D Animation Style, Anime, tá vendo? Como eu falei lá, né? Aqui do lado, ó, o Alchemy ativo, tá vendo? Aí ele colocou aqui a resolução, o V3, né? O Resonance, tá vendo? Então ele já meio que ajustou tudo para mim, bonitinho, para que eu faça uma geração de uma imagem parecida com essa, né? Se eu não mexer em nada aqui, ele vai tentar produzir algo similar a esse. Então, a gente pode até ver como que isso vai ser gerado. Então, vem aqui, quer ver? Ó, clica aqui em Generate e a gente vai ver como ele vai produzir essa imagem. Pode ser que leve aí até 1 minuto, 2 minutos para fazer a produção da imagem, de acordo com o volume de solicitações que o Leonardo AI está recebendo no momento, tá bom? Aqui você vê no canto superior esquerdo, aqui, ó, a quantidade, tá vendo? Ó? Isso vai resetar em 6 horas, tá vendo? No meu caso aqui, tenho 134 créditos, né? Por que 134? Porque se eu pegar aqui, ó, 134 mais 16, 150. Eu comentei no início que eram 150 créditos, né? Então, como você vê aqui, ó, essa configuração toda que foi feita aqui vai me tirar 16 tokens, ou seja, 16 créditos, para poder utilizar com todas essas configurações bonitinho, entendeu? Olha só, ele gerou uma imagem bem parecida com aquela, beleza? Se eu quiser tentar gerar uma imagem ainda mais próxima do que aquela, aí vocês vão utilizar um atributo que a gente utiliza no modelo, que é o chamado de seed, que é a semente que a gente chama. Então vamos voltar lá, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, voltar aqui no trending, colocar no top, clicar aqui, ó. E aí aqui a gente vai pegar esse seed aqui, ó. Copia esse seed. Vamos lá de novo na parte de Image Generation. Aí, olha só, a gente já vai explorar outra parte, ó. Então, a gente estava aqui no Community Feed, que se a gente for na Home aqui, é a mesma coisa do que está aqui, ó. Recent Creations, tá vendo? Então, aqui a gente tem o acesso rápido a tudo, né? Se você clicar aqui em Create New Image ou clicar no Image Generation, você vai para o mesmo lugar. No Motion, você vai criar um vídeo a partir de uma imagem, tá? Real Time Generation, ele vai criar imagens praticamente em tempo real. Só que ele não usa os mesmos modelos, as mesmas configurações, a imagem não é tão rebuscada quanto é na geração tradicional, tudo bem? Então isso é importante que vocês entendam. Por quê? Porque o modelo é um pouco diferente, a quantidade que a gente chama de passos para a produção da imagem, ela é muito menor, então, consequentemente, o resultado final da produção da imagem, ela é mais simples, digamos assim. É a mesma coisa que você pegar e falar assim, ó, eu vou te dar um caderno para colorir. Eu vou dar 2 opções, vou dar para uma pessoa eu vou dar 2 cadernos iguais para 2 pessoas diferentes. Para uma dessas pessoas, eu vou dar para ela a possibilidade de passar lá o lápis no caderno, tipo, ela vai poder pintar, tipo, passar o lápis por 50 vezes lá. Então, ela vai poder fazer 50 traços com o lápis de cor lá. E para outra pessoa, ela vai poder fazer isso 10 vezes. Qual dos dois vai ter o caderno mais bem colorido, digamos assim? Obviamente, aqui tem mais possibilidade de passar os traços no caderno, né? 50 vezes versus 10. É a mesma coisa aqui. Quando uma imagem ela é produzida, a cada passo que é executado, o modelo é executado, ele vai produzindo um pedaço da imagem, perfeito? Então, quanto mais passos, a tendência é que o modelo ele gere uma imagem melhor, mais nítida, mais focada, mais bem produzida. Então, quando a gente fala em real time, a gente está falando de que a imagem ela vai ser produzida muito rápida. Então, consequentemente, a qualidade não é a mesma do que você levar um tempo maior para gerar. Isso em muitas coisas na vida, né? Se você faz um serviço, tipo, o cara vai te cobrar, ou o cara ele quer que você faça um serviço para ontem, e você vai entregar aquele serviço para ontem, e o outro cara fala assim, ó, você vai entregar o mesmo serviço, só que eu vou te dar mais 1 semana de prazo para entregar. Obviamente, o que você vai levar mais 1 semana, você vai entregar um serviço mais bem feito do que o que vai entregar para ontem, perfeito? É a mesma coisa aqui no modelo de inteligência artificial, entende? Então, no Real Time Generation, eu vou dar uma passada nele, vamos clicar aqui até para a gente ver, ó. Você tem aqui, você está vendo que você recebe um quadro zerado, e aqui embaixo você tem como colocar o prompt, tá vendo? Então, vamos voltar aqui. Tá vendo? Ó,
vamos voltar aqui, vamos lá em Image Generation, vou pegar esse prompt aqui, ó. E aí vamos voltar lá no Leonardo, vamos aqui em Real Time Generation, colo ele aqui, ó. Olha só a diferença, beleza? Mas você viu como foi instantânea a geração da imagem? E aí você pode colocar aqui mais elementos, ó. E, tipo, uma pegada mais livro para colorir. Ou não, você volta para cá, ó, uma pegada mais ilustração infantil. Olha lá, certo? Aí você pode, você vem aqui embaixo, ó, em Dynamic, aqui, ó, na parte de alquimia, né? E você pode selecionar um outro estilo, tá vendo? Para essa imagem. Você pode colocar, por exemplo, Painting. Aí ele fica desse jeito, aí você vai explorando. Cinemático, a ideia é que ele seja um pouquinho diferente, ó, seja mais uma pegada mais fotorrealista, né? Aí você volta para cá, e se você deixar dinâmico, ele vai seguir um pouco mais das estruturas aqui que você define de elementos. Então você reduz um pouco o Kids Illustration, deixa mais uma pegada de anime aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Mas você vê que a tonalidade não é a mesma, né? O foco não é o mesmo. Então, aqui não é para você gerar aquelas imagens que você acha que vai gerar uma imagem putz, maravilhosa e tal, tá? Então, esse é o ponto, beleza? Então, esse é o Real Time Generation, para gerar imagens mais simples, né? Então, vamos voltar lá. Eu já estou com a seed copiada. Vamos lá para o Image Generation. E onde eu colo essa seed, né? Ela é colada aqui, ó. Você vai vir aqui embaixo, no canto superior, no canto esquerdo aqui, ó. Aqui embaixo tem Show Advanced Settings. Você vai colocar aqui, ó, Use Fixed Seed, habilita e... Opa! Deixa eu pegar aqui, ó. Cola aqui, ó, certo? Agora a gente vem aqui e vai clicar em Generate de novo. E aí ele vai produzir de novo a imagem. Vamos ver como que ele vai produzir dessa vez essa imagem utilizando essa seed diferente, né? A seed aqui. E o que é, no caso aqui, como que funciona o modelo? O modelo, ele vai gerar, o modelo a gente chama de modelo de difusão estável. O que é um modelo de difusão? O que é a difusão? Difusão, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, às vezes você toma uma pancada e aí você abre os olhos, assim, ainda tá tudo meio desfocado, tá tudo meio difuso, né, que a gente chama, né, tipo, às vezes tá tudo meio embaralhado, digamos assim, tá tudo meio embaralhado, você não consegue distinguir as coisas na imagem, ou seja, na sua frente. E aos poucos, o seu olho ele vai regulando tudo de novo, né? E aí você vai conseguindo distinguir as coisas até que você volta ao normal. Isso já, em algum momento, talvez já tenha acontecido contigo. E o que acontece? No caso do modelo de geração de imagem, é a mesma coisa. O modelo, quando ele começa a gerar uma imagem, ele gera um número aleatório e ele começa a partir daquele número. Então, ele começa utilizando um número aleatório ali e a partir daquele número, ele começa a produzir a imagem. Então, a partir daquele número, ele gera uma que a gente chama de difusão. Ele coloca lá, embaralha tudo no canvas dele, digamos assim, que seria no quadro dele, e ele começa a produzir a imagem. Então, fica tudo difuso no início. E como que aquilo vai virando uma imagem como essa que vocês estão vendo aqui? Isso vai acontecendo à medida que o modelo vai executando os passos, ele vai iterando, né? Então, ele executou um passo, 2 passos, 3 passos. Então, normalmente, entre 15 e 30 passos, ele já começa a produzir uma imagem bem bacana. Então, à medida que ele vai passando essas iterações, ele vai deixando a imagem vai se tornando mais nítida. Então, ela vai deixando de estar, ela já vai deixando de ficar difusa para uma imagem nítida. Isso é o que a gente chama de modelo de difusão estável. E o estável por quê? Porque ele segue uma linha estável até que ele se torne totalmente nítido, digamos assim. Beleza? Então, isso que basicamente a maior parte, eu diria 90% dos modelos de geração de imagens hoje do mundo que estão aqui nas ferramentas que vocês já estão habituados ou que vocês já viram em anúncios, etc., 90% delas utiliza como base um modelo que a gente chama que é um modelo de difusão estável, esse modelo de inteligência artificial. E o seed é esse número que é gerado aleatoriamente quando ele gera uma imagem. Então, a partir do momento em que ele gera uma imagem, ele gera esse número, que é como se fosse um segredo ali. Então, ele gera esse número e começa a partir dali. E aí, a partir dali, ele gera essa difusão e começa. Se eu utilizar o mesmo número, significa que, muito provavelmente, o modelo ele vai conseguir gerar a imagem, se ele tiver as mesmas coordenadas, ou seja, o mesmo prompt, os mesmos parâmetros, ele tende a gerar a imagem da mesma forma, ou seja, ele tende a gerar a saída da mesma forma na qual ele gerou aquela imagem que foi gerada anteriormente com esse seed aqui, ó. Então, o seed, ele é um parâmetro muito importante quando a gente quer gerar imagens consistentes, ou seja, quando a gente quer gerar o mesmo personagem, só que de maneiras diferentes, sentado, andando de bicicleta, etc.
Isso não serve somente para personagens como esse, por exemplo, que isso também é uma base muito importante quando a gente fala de influenciadores digitais criados com AI. A gente utiliza muito esse parâmetro de seed, porque é a partir deste seed que a gente informa para o modelo que ele vai utilizar como guia para iniciar a geração da imagem, ele starta a difusão ali, e a partir dali ele gera uma imagem utilizando as mesmas características, o mesmo prompt, as mesmas informações para produzir aquela imagem, só que com um detalhe diferente. Por exemplo, que ao invés de a pessoa estar sentada agora, ela está em pé. Ao invés dela estar com o cabelo assim desse jeito, ela está de boné. Então ele vai utilizar os mesmos parâmetros, só que com essas diferenças, certo? Então é mais ou menos isso, não vou entrar muito mais em detalhes, mas essa é a ideia do uso do seed, que é muito importante para a geração de imagens similares ou praticamente iguais. Não vai gerar igual, tá? Mas vai gerar muito similar, vai tender ali para a similaridade, vai tender ali para o lado bem similar da coisa. Então aqui, eu vou copiar, pelo que eu vi aqui, olha só, não ficou, ele colocou um outro personagem aqui no meio e tudo. Então a gente faz assim, ó, vamos voltar lá, até a resolução ficou diferente, né? Então eu vou voltar aqui, para a gente testar, ó, vamos pegar aqui de novo o mesmo personagem, vou clicar aqui em Remix. Ele vai jogar os mesmos parâmetros aqui para mim, ó. E agora eu vou vir aqui e vou jogar a seed aqui. E vou habilitar. E vou mandar gerar de novo. Agora sim. Agora você vê que ele já adaptou, né? Provavelmente ele perdeu a configuração na hora de eu executar alguma coisa, enfim, foi alguma coisa minha aí. E vamos ver agora como que ele vai produzir essa imagem, ó. A resolução, você vê aqui do lado direito, olha só. Você vê como ele perdeu a configuração, ó? Porque aqui eu estava usando o dinâmico, tá vendo? Nessa geração desse carinha aqui, ó. Só que o padrão que ele usou foi o anime, tá vendo? E a resolução aqui, ó, 768 por 512, mas na verdade é 512 por 768, beleza? Se você quiser ver os detalhes da imagem que você gerou, pô, eu gerei essa imagem aqui, ficou massa, eu quero ver os detalhes dela. Vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, ó, clica aqui. E aí aqui, você vê aqui, ó, View Generation Info. Você vê todos os detalhes da imagem que você gerou. O mesmo cardzinho que a gente viu do outro, né? Desse cara aqui, ó. Beleza? Então vamos voltar lá, olha só. Ele gerou aqui, ó. Aqui ele considerou 2 cachorros, tá vendo? Então, e aqui ele ficou um pouquinho mais adulto, né, do que o outro, certo? Mas é isso, vocês vão brincando aí. Nesse caso eu vou usar, se eu usar essa mesma seed agora, vocês vão ver, ó. Vou colocar aqui a mesma seed, deixar do jeito que tá aqui agora. E aí vou colocar assim, ó. Assim, using a cap. Certo? E aí aqui, ó. As they walk through the forest. Ao invés de ser through the forest, vou pôr numa cidade agora. Vamos ver, eu coloquei o chapéu e falei para ele que agora ele vai andar numa cidade. Vamos ver como que ele vai gerar essa imagem, tá? Então aí, vamos esperar aqui que ele já deve produzir para nós. Olha só. Então aqui, ó, ele já produziu uma imagem, tá vendo? Desse mesmo personagem, ó. Foi até bem parecido, ó. Até com a franjinha aqui, né? O cabelinho aqui. Só que agora com o boneco, o cachorro dele. Esse daqui, eu acho que pegou bem parecido com esse cachorro aqui, né? E dentro da cidade, beleza? Então aí, quanto mais você usar aqui o seed, e é claro, né? Você também tem que colocar os parâmetros adicionais aqui que você usou, mas a ideia é que o modelo ele crie imagens similares, tá bom? Então aqui, ó, vamos voltar agora aqui. E para você criar uma imagem, então vamos começar do início certinho. Para você criar uma imagem, você vai vir aqui, né? Como eu falei, Image Generation. E aqui em Image Generation, você vai escolher qual é a imagem que você vai... Como que você vai configurar a sua imagem, beleza? Então aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas opções. Ó. Aqui você vai escolher quantas imagens você quer gerar de cara. Se é 1, 2, 3, 4, aqui eu estou gerando uma, certo? Como a gente está vendo aqui. Mas você pode gerar mais de uma. Aqui embaixo é o seguinte, esse recurso aqui se chama Photoreal, né? Ele foi criado recentemente e é assim, quando você quiser gerar uma foto com foco mais fotorrealista, né? Então você ativa essa opção aqui, ó. E aí ele até desabilita aqui, ó, para que você utilize esse modelo específico aqui deles para fazer a produção do Photoreal. Tá? No nosso caso, a gente não vai utilizar isso daqui, então eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou tirar aqui para a gente explorar os modelos disponíveis aqui, tá bom? O Alchemy, qual que é a ideia do Alchemy? A ideia do Alchemy é que ele te disponibilize aí mais opções aqui na questão de estilo da foto, né? Se você tirar isso daqui, ó,
ele só deixa você trabalhar com essa opção aqui, ó, o estilo do Leonardo. Se você habilitar, ele meio que coloca mais opções aqui, como se fossem mais variações de estilos de imagens para você. Então aqui você pode gerar no modelo mais cinemático, ou cinematográfico, anime, geral, né, ilustração, fotográfico, 3D e tal. Então o Alchemy, ele dá uma turbinada no que a gente chama de pipeline de geração da imagem, ou seja, nesse processo de geração da imagem, tá bom? Então aqui eu vou deixar ele ativo, que a gente vai usar. Public Images, aqui você vê que ele está desabilitado, porque como o nosso plano é gratuito, todas as imagens que a gente produzir, ele vai gerar como imagem pública. Aqui a gente define a resolução da nossa imagem, tá? Você pode definir por aqui ou por aqui, ó. Então vamos supor, eu quero definir uma imagem por aqui, porque eu já sei aqui os aspect ratios, né? Então eu vou definir que vou postar num story, é 9:16. Eu seleciono aqui, ó, 9:16. Que ele vai gerar algo parecido com esse aqui, ó, nesse mesmo formato aqui, muito provável, tá? E aí, se eu vou produzir para YouTube, 16:9, por exemplo. Se eu vou produzir estilo post para Instagram, 1:1, né? Então, normalmente são esses os ratios, né, que a gente chama. E aqui embaixo, a gente tira aqui, ó, desabilita esse Use Fixed Seed, e a gente só usa quando a gente for precisar, como eu falei, criar personagens mais similares ali, né? Criar uma certa consistência na camada, na parte visual dos personagens, tudo bem? Na aparência. Aqui do lado direito, a gente tem, então, o modelo. São vários modelos que existem aqui no Leonardo, tá vendo? Ó? O modelo tradicional são esses dois aqui, ó, esses três, na verdade. Se você for ver, lembra que eu comentei que o principal modelo usado como base para todos os modelos de geração de imagens aí, praticamente no mundo todo, é o Stable Diffusion, que é um modelo de difusão estável. Então ele está aqui, ó. Ele foi criado por uma empresa chamada Stability AI, né? Então esse é o modelo mais utilizado hoje. O que eles fazem? Eles pegam esse modelo como base, pegam uma série de imagens de outras bibliotecas, de imagens que as pessoas que essas empresas já coletaram, etc., treinam esse modelo base com essas outras imagens também, e aí eles criam outros modelos em cima, que a gente chama de modelos, eles fazem um fine tuning, né? Eles fazem um refinamento nesse modelo, adicionando ali, digamos, imagens específicas para estilos específicos de imagem, por exemplo, ou para qualidades melhores de imagens, ou coisas do tipo. Que é o caso, quando a gente olha aqui, ó, para o Leonardo Diffusion. O Leonardo Diffusion Excel, que é esse XL aqui, ó, ele é uma versão tunada do Stable Diffusion Excel, que é o SDXL, certo? Esse Leonardo Vision Excel é uma versão tunada do SDXL. E outros aqui, o Dream Shaper também, uma versão tunada do Stable Diffusion, beleza? Todos eles são nessa linha, versões tunadas. Então, a gente vai começar utilizando, para a gente testar, um dos modelos aqui. Eu acho que existem dois modelos aqui legais para gerar fotorrealismo, que se você quiser, você pode usar, que é o Dream Shaper e esse aqui, ó, Albedo Base Excel. Eu acho que são muito bons. A gente tem também o 3D Animation Style, que é muito bom para gerar imagens estilo Pixar, assim, ó, tá vendo? Essas imagens assim, elas são muito boas nesse estilo 3D Animation Style. E também o Leonardo Diffusion é muito bom também para gerar imagens numa pegada fotorrealista e de imagens, assim, de digital art. Mas eu recomendo que mesmo assim você explore as opções que tem aqui, tá? Então vamos pegar essa aqui, ó, Albedo Base Excel. E aí vamos gerar... Aqui, essa daqui também é muito boa para criar imagens naquele estilo mais de... coisas assim, de guerreiros, essas coisas, né? Então eu vou pegar aqui um prompt. Espera só um minutinho. Pronto, já peguei aqui, ó. Pegar aqui um promptzinho. Aqui a versão eu vou deixar como versão... deixa eu ver... cinematográfica. E aí vamos pedir para ele gerar, tá? Então aí vamos esperar um pouquinho. Vai levar aí alguns segundos para ele produzir. Olha só, ficou bem legal, tá vendo, ó? Então, esse daqui ficou o estilo bem realista, certo? Você pode utilizar ele, aqui tem algumas opções, ó. Quando você clica na imagem, você tem aqui a opção de fazer o download, você tem uma opção aqui também, que é essa daqui, ó, que é para copiar, né? Você tem essa opção de remover background, você pode remover o fundo. Essa outra opção aqui de fazer upscale, certo? Então você pode fazer o upscale, que seria basicamente aumentar a resolução da imagem, né? São duas opções aqui, ó, de upscale. Essa outra aqui, ela vai fazer o upscale e também vai melhorar a imagem, visualmente falando, tá?
E aqui, se você passar o mouse, você também vê, tá vendo? Ó, essas quase que, você vê praticamente as mesmas opções. E aqui você também tem, aqui, ó, edição no Canvas. Então, se você clicar aqui, ó, Edit em Canvas, olha só que massa. Vamos no edição no Canvas. Olha aqui, ó. Você vem aqui, você tá vendo que tem um... Aqui você pode movimentar, né? E aqui você tá vendo que você tem aqui do lado direito várias opções. Então aqui você tem, vou deixar no ALB do Base, que a gente estava usando. Aqui no Canvas Mode você tem algumas opções, ó, Text to Image, para você poder fazer geração de imagem, Inpainting, Outpainting, Image to Image, para você gerar uma imagem baseada em uma outra imagem, tá vendo? Aí você tem o Sketch to Image, que daí você vai, tipo, baseado num desenho, você vai gerar uma imagem, né? Você vai fazer o seu desenho manual ali, ele gera uma imagem. E tem o Inpaint, Outpaint. Então você tem aqui, o Inpaint, Outpaint funciona da seguinte maneira, são técnicas mais avançadas, né? Que funcionam assim. O Inpainting é tudo que você quiser gerar dentro da imagem que já existe. Então o Inpainting, um modelo, ele vai pegar a imagem que já existe, vai pegar a área que você definiu, e com base nessa área, ele vai produzir algo que você definiu para ele produzir. No caso do Outpainting, ele vai fazer diferente. Ele vai pegar uma área que ainda não existe. Então, vamos supor que você queira aumentar essa imagem aqui para uma área um pouquinho maior. Então, nesse caso, você vai fazer um Outpainting. E aí, o Outpainting, o que ele vai fazer? Ele vai levar em consideração essa área interna como base para a produção da área externa. Então, ele vai fazer uma predição, que a gente chama. Ele vai prever como que é. Então, se a área interna é desse jeito, como ficaria a área externa? E aí ele vai começar a desenhar a área externa. É assim que funciona o Outpaint. Aí aqui a gente tem um número de imagens, ó, vamos pedir para gerar uma imagem só. E aí só para vocês verem como funciona, tá? Então aqui do lado, ó, eu tenho as opções, ó, seleção, desenhar máscara, texto, subir uma imagem, fazer um sketch e tudo mais, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, ó, que meio que fica travado, né? Você não consegue fazer nada. Mas o que a gente quer é diferente. Então, a gente vem aqui, ó, clica aqui em Focus Mode, e aqui a gente seleciona o que a gente quer mudar. Então, você vai ver aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Pronto. Então, essa área aqui é a área que a gente vai mudar. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar aqui, ó, Futuristic Cyborg Glasses. E vamos pedir para ele gerar. Aí vamos ver o que ele vai produzir aqui nessa área. A ideia é que ele produza algo que seja harmonioso para essa área do texto, para essa área da imagem, beleza? Ó, já produziu aqui, ó. Ficou bem interessante até, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vou aceitar. Olha só. Tá vendo como ficou? Então ele gerou um negocinho aqui, né? Agora voltando aqui, ó. Então a gente foi lá na geração da imagem, já geramos a imagem, tá vendo? Ficou bem legal, a gente fez o inpainting nela, colocamos o óculos lá, ficou também interessante. Agora vamos produzir a caricatura. Para produzir a caricatura, vocês podem utilizar o próprio Leonardo Diffusion. Então seleciona aqui o Leonardo Diffusion. Aqui no Cinematic, você pode tirar esse daqui e deixar ele como dinâmico, que daí ele vai se ajustar de acordo aí com o prompt que a gente vai usar. E no prompt, a gente vai utilizar esse prompt aqui, que eu vou deixar aí também na descrição do post. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Elon Musk, tá? E by Thiago Reusel, Caricature Like, né? E aí eu vou colocar, aí tem o Playful Caricature. Então aqui no Playful, é brincalhona, né? No Playful. Então aqui é tipo o humor mesmo da pessoa, tá bom? Então vamos deixar assim, ó, Elon Musk, numa pegada assim, brincalhão. Vamos clicar aqui para gerar. Ele vai produzir aí de novo, ó. Foram mais 16 tokens para produzir. E aí vamos esperar aqui como que ele vai gerar isso daí pra gente. Então olha só como é que ficou, ó. Que bacana. Tá vendo? Ele gerou aqui, ó. Ficou bem interessante, né? Fica bem nítido, né? Imagem, tudo. Certo? Então vocês podem aí fazer aí. Então a gente passou bastante coisa aqui com relação ao Leonardo. Vocês podem fazer os testes aí. E por último, a gente passou pelo Canvas, a gente passou pelo Real-Time Generation, a gente passou pelo Image Generation. Vamos passar aqui no Real-Time Canvas também, ó, só para vocês poderem ver, ó. Aqui eu já tinha até deixado um aqui, tá vendo? Ó, coloquei aqui, ó, um balão num dia ensolarado com um jardim bonito, né? Então aqui eu coloquei desse jeito, certo?
você vai ver aqui, ó, que lembra que eu falei, né? Real time não gera aquela coisa linda, maravilhosa, né? Então vamos apagar tudo que tá aqui e vamos ver como que fica para vocês verem aqui a diferença. Ó, apaguei, tá vendo? Aí ele gerou lá alguma coisa, né? E vamos agora fazer o desenho. Então o desenho, vamos fazer o seguinte, pegar aqui, opa, vamos diminuir isso aqui, né? Pegar aqui, reduzir aqui, ó, balão. Aí vamos pegar aqui a outra cor, uma cor verde, por menos aqui, para servir aqui de jardim, certo? Aí eu venho aqui, ó, solzinho, amarelo, amarelo, pegar aqui bastante já, para deixar ele aqui, ó, certo? E vamos pegar uma outra cor aqui, ó, pegar essa cor aqui, também menorzinho, para fazer uma outra coisa aqui, ó. Tá vendo? Então é assim que você vai montando. Para quem gosta de desenho, é muito bom, né? Tem aqui uma opção de Inpaint também, que você, tá vendo aqui? Ele até mostra, ó. Você sobe a foto, tá vendo? Aí você pode ir fazendo as modificações na foto, ó. Coloca aqui vermelho, olha lá como é que fica, tá vendo? Então também é uma opção aí para você fazer o Inpaint. Agora você já sabe que é o Inpaint, né? Então vamos voltar lá. Vamos no Motion. O Motion que foi o último aí, que a gente não viu ainda, que o Motion ele está focado em dar movimento para uma determinada imagem, tá? Aqui você tem duas opções, ó. Você pode escolher uma imagem que você já produziu ou subir uma imagem nova. Isso é novo no Leonardo. Antigamente você só podia escolher imagens já geradas dentro do Leonardo. Agora você pode também colocar movimento em imagens que você gerou em outros lugares ou imagens que você já tenha. Então vamos pegar aqui essa daqui que a gente gerou do cachorro, ó, e vamos ver como é que fica. Aqui no Motion Strength, você vai definir qual é o quão brusco é o movimento que você quer dar na imagem. Então vamos deixar aqui deixa eu ver, vai até 10, então vamos pôr no 8, para a gente ver como que fica. A visibilidade aqui, ó, se é público ou privado, no nosso caso é só público, e aí a gente vai e clica em gerar aqui. Agora eu voltei aqui já para a tela, ó. Então quando você vem aqui no Motion e você faz tudo que precisa, você vai clicar em gerar, vai dar um close lá, ele vai começar a gerar e você vê aqui, ó, em Image Generation, você vê o processo, né? Então ele gerou a nossa última caricatura e agora olha só como é que ficou, tá vendo? Ficou até que legalzinho, ó, tá vendo? Então você vê aqui, ó, como que fica o movimento, tá bom? Então testem aí, façam tudo, brinquem bastante com isso daí. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários pra gente, tá bom? Aquele abraço.